Olá, você que está assistindo o programa Faces das Cidades. Essa semana nós estamos aqui em Sabará, Minas Gerais, e nós vamos contar um pouquinho da história dessa personalidade, dessa face da cidade de Sabará. Fica com a gente. Nós estamos aqui com o Ronildo Alves. Ronildo Alves é presidente de um clube amador aqui em Sabará, em Minas Gerais. Também trabalhou como motorista de ônibus durante muito tempo e ainda hoje, trabalha e exerce essa função. E, além de tudo, olha como é que esse cara é multifuncional. Ele é locutor de rádio. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje da história do Ronildo Alves. Ronildo, obrigado por nos receber aqui na sua residência, na sua casa. É um prazer para a gente estar aqui com você e poder contar um pouquinho da sua história para aqueles que ainda não conhecem. Eu digo para aqueles que ainda não conhecem porque hoje você é um cara conhecido, pelo menos na nossa cidade e dentro de Minas Gerais, por causa do seu trabalho como locutor esportivo, que a gente já citou aqui, e que vamos esmiuçar um pouco mais ao decorrer da nossa conversa. Mas eu queria realmente que você fosse no profundo das suas histórias, lembrasse lá a sua infância, trouxesse isso para as outras pessoas que hoje veem o locutor, ou veem você no ônibus ali como motorista, ou mesmo nos fins de semana, nos campos de futebol ali, seja com o Clube Marzagão, seja cobrindo algum dos times de Sabará. Eu queria que você contasse então um pouquinho da sua história, lá no início, no seu nascimento, onde você viveu. Você pode falar para nosso público como foi a sua infância, onde foi a sua infância? Fabiano, prazer todo meu receber vocês aqui na minha residência e contar um pouquinho da minha história, quando começou lá atrás, antes do Marzagão. Sou nascido em Belo Horizonte, tive a minha início de infância, bebezinho, morando em Barão de Cocais. Minha mãe e meu pai tinham um restaurante lá, acabou não dando certo, onde a gente veio parar nessa vila maravilhosa que é a Vila Marzagão, que a gente até ropeia de falar. Um lugar que eu cresci, ali aprendi muita coisa, estudei, arrumei emprego e ali começou a história do Ronildo Alves, este menino humilde que lutou muito para chegar até hoje, onde estou hoje, Então eu vou contar um pouquinho para vocês aí dessa história do Ronildo Alves. Lembro demais das histórias de infância, soltando papagaio lá no eucalipto, quem não lembra disso, brincando de carrinho, fazendo aquelas ruas de mão no terreiro da vó Rita, minha saudosa vó Rita, que nos deixou a 91 anos de idade, brincando de pega e pique-esconde, rouba-bandeira, aquelas brincadeiras gostosas da infância, até onde comecei a estudar na escolinha do Marzagão, a Escola Estadual de Carvalho Brito. Estudei da primeira à quarta série lá na escola do Marzagão, 7 anos de idade, aí até 11, Depois fui para estudar no Angélica Maria de Almeida, quinta a oitava série. Nesse período tive que dar um tempo com os estudos, estava na 7ª série, tive que dar um tempo. Pelas dificuldades na época, minha mãe passando, até de alimentação. Meu pai trabalhava autônomo, não conseguia trabalhar fechado, Minha mãe lavava roupa de futebol para estar cuidando da gente, dando alimentação. A gente chegava aí num Centro-Oriente, que chamava ali no Santa Teresa, buscar sacolas de alimento. A gente foi uma vida muito sofrida, até chegar hoje onde a gente está, Mas foi uma infância muito gostosa, viu, Fabiano? Muito gostosa. Foi uma coisa muito bem vivida. Aquela época era uma infância gostosa de se viver, muito diferente do dia de hoje. Trabalhei 10 meses na Top Group, até com os amigos do Dengo, Quem me lembra do Marzagão, deu muita força. Foi onde veio aí o falecimento do meu pai. Foi uma fase difícil. Nos 10 meses, eu trabalhando normal, aí chegou a notícia, ele estava com câncer. E na época, eu era tão inocente, cara, que eu não sabia o que era o câncer hoje. Me matava, que era aquela coisa. Pra mim, ele ia recuperar e ia vir embora pra casa. E aí, veio a notícia, eu estava trabalhando, veio a notícia do falecimento dele. Aí foi uma fase mais difícil da minha vida. Foi um momento que eu tive que, infelizmente, sair do serviço, perdi a cabeça, mexia com máquina, Perdi a cabeça, que eu falo assim, eu não me concentrava e chorava muito, porque meu pai era muito parceiro, a gente era muito amigo, em termos de futebol, cruzeiro, atlético, campo, Ele vendia os negócios no campo, eu levava o bolinho de feijão, peixe. E veio a morte dele e mexeu muito comigo, onde eu tive que abandonar o serviço lá, eles me mandaram embora da Top Group. Fiz um tratamento psicológico com a psicóloga da fábrica, Maria Ângela,
fazer um tratamento para recuperar Hoje eu falo muito tranquilo do meu pai, mas antigamente era falar e chorar. É uma pessoa que marcou muito a minha vida. Ronildo, com certeza, trabalhando como, né, cobrador de ônibus, né, e em seguida, já adiantando a história, né, como motorista também, é um tipo de trabalho, né, é um emprego que te faz lidar diretamente com pessoas. Então, com certeza, você tem muitas histórias de dentro do ônibus, tanto sentado na cadeira de trocador, hoje cobrador, e algumas empresas até usam um nome mais sofisticado, né? Mas vamos manter no nosso hoje falam simplicidade, agente de bordo, essas coisas todas. E o que você pode contar para a gente nesse período de tanto de cobrador, de trocador, de situações que aconteceram, pessoas que tiveram que ser ajudadas, às vezes pessoas que você via que não tinha condições, entrava ali naquele desespero, e você como profissional tem que largar o profissional de lado para poder acolher uma pessoa como essa. Tem alguma história que te vem à memória nesse momento? Fabiano, já aconteceram muitas histórias no ônibus, desde cobrador, depois motorista. Uma delas, eu como cobrador, né, eu tenho um carisma muito grande, todo mundo gosta de mim por isso. Eu me dou muito bem com as pessoas. E aconteceu uma vez, uma senhora foi entrar no ônibus, ela não estava dando conta de subir no ônibus, uma senhora de idade, no Vila São José. Eu saí do meu banco, desci do ônibus, peguei ela no colo, carreguei ela e coloquei ela na cadeira. Já aconteceu também, eu como motorista, já vou falando como motorista, eu parei o ônibus na BR ali no Alvorada, puxei a manete, desci para atravessar um deficiente visual, atravessei a BR. Isso é sempre que eu fazia, sempre que eu faço, né? Toda vez que ele pega um ônibus comigo, eu faço isso. E outras coisas mais, passar a criança, pegar a criança no colo da pessoa, colocar lá no banco, depois voltar para minha cadeira e cobrar a passagem da pessoa, dentre muitas coisas aí. E o pessoal pegou um carisma muito grande comigo. Eu, do mesmo jeito que eu trato uma criança, eu trato uma senhora, uma mulher, um homem, um menino, um idoso, uma idosa. O tratamento é igual. Por isso o carisma do pessoal comigo aí, até hoje aí, no transporte coletivo. E percebe-se, né, Ronildo, que tudo que você pega para fazer, você faz com muito amor, cara. Isso é a prova, né? Esses detalhes que você contou mostram e provam isso, mostram o seu amor pelas profissões que você resolveu atuar, que você resolveu trabalhar. E hoje nós estamos dentro de uma polêmica muito grande dentro da nossa cidade, de Sabará, Belo Horizonte e a maioria das cidades do Brasil, que é a questão dos ônibus sem o cobrador, né? E você que viveu essas duas fases, viveu a fase do cobrador ou trocador de ônibus e viveu a fase de motorista, acredito que é uma pessoa extremamente apta a falar sobre isso. O que você diria hoje sobre essa polêmica toda? Você vê que realmente é importante a presença do cobrador, que faz muita diferença, que não faz, que talvez pode ser da forma que está sendo hoje tratado mesmo. Como que é a sua visão como um profissional que esteve ali dentro disso tudo? Quando eu era cobrador, o sonho era virar motorista, né? Ficava ali de olho no motorista dirigindo, querendo estar ali. Poxa, será que um dia eu vou estar ali? E graças a Deus alcancei. Como motorista, eu tive facilidade para dirigir cobrando, porque eu fui 9 anos cobrador. Trabalhei 9 anos como cobrador, 4 anos na tesouraria, né? E hoje 7, vou para 8 anos de motorista. Então eu tive facilidade de dirigir e cobrar, porque quando eu comecei a trabalhar de motorista, eu dirigia e cobrava, era até no Alto Bonito. Mas depois, com o tempo, eles vão te colocando para as linhas, vamos falar as linhas pesadas, General Carneiro, Itacolomi, Nossa Senhora de Fátima, aí já tem a presença do cobrador. E a diferença é muito grande, Fabiano, muito grande. Você trabalhar com o cobrador e sem o cobrador. O motorista hoje sem o cobrador fica muito sobrecarregado. Você tem retrovisor para olhar, trânsito, passageiro entrando, passageiro descendo, a maquininha de cartão, o GPS, a direção. Então, hoje eu digo que é um trabalho muito sacrificante, mentalmente cansativo. Então, com certeza, com a presença do cobrador, facilita muito a vida do motorista. Muito mesmo. Preocupação com troco, arrumar moeda, arrumar dinheiro trocado, isso aí tudo interfere. Hoje tem muito motorista estressado, adoecendo por isso, né? Vamos dizer assim, aquela pressão, né, de trabalhar, de fazer muita função em uma só. Então eu acho que a presença do cobrador ajudaria muito, mas infelizmente hoje o nosso Brasil está assim para todo lado, então a gente tem que adaptar as mudanças que vêm acontecendo. Então ou você adapta as mudanças ou você
tem que deixar o serviço, porque, pelo que eu vi, isso aí veio para ficar. Qual time dos maiores de Minas o Ronildo torce? Qual time? Ô Fabiano, eu sou muito tranquilo para falar.